A meditação lúdico-visionária não tem o intuito de resolver nada magicamente. Isso não existe. O intuito desta meditação é que a pessoa termine a meditação com um sentimento diferente, ou seja, ela chega angustiada e pesada e minimamente sai da meditação em paz, um pouco mais leve. Pode não sair feliz, porque diante de algo triste não tem como ficar feliz, mas tem como ficar em paz. Então começamos a meditação escolhendo um tema. O que aquele jogador quer meditar neste momento? O que é que naquele momento está tirando o foco, está pesando, está angustiando? O tema escolhido por este jogador foi dinheiro. Você já deve ter visto na televisão ou num livro, no colégio, a foto de um iceberg. A pontinha do iceberg fica em cima do mar e a maior parte dela fica embaixo do mar. Assim, a nossa mente consciente é a que fica acima do mar e a nossa mente inconsciente é a que fica abaixo do mar, ou seja, é onde realmente está a maior quantidade de coisas, de pensamentos, de crenças, ideias abaixo da superfície do mar, no inconsciente. Aqui eu prefiro chamar de consciente oculto. Então abrimos a meditação com o jogador pensando no dinheiro como se o dinheiro fosse uma pessoa, um personagem mesmo da ficção, se ele quiser. Então veio à mente do jogador a personagem chamada Jessica Rabbit. Olhando para este personagem, que é uma mulher sensual, bonita, elegante, tranquila, firme, ou seja, não tem nada de errado com o pensamento sobre dinheiro no inconsciente. O pensamento está aí manifestado nesta personagem, que é uma personagem confiante, bela, sedutora. Quer dizer que o problema desta pessoa com o dinheiro não é a ideia de dinheiro, porque a ideia de dinheiro está manifestada de uma forma boa, tranquila. Então, eu pedi apenas para ele pensar numa imagem que refletisse um desequilíbrio. Veio à mente dele uma grande cachoeira e lá em cima castores estavam construindo uma represa e barrando a água. Este é um arquétipo maravilhoso, porque significa que existe uma grande quantidade de dinheiro que está sendo barrada. Mas vamos analisar o que está acontecendo. Primeiro, que é natural que o castor construa uma represa, que ele barre a represa. O esquisito desta cena é que esses castores construíram essa barragem na ponta da cachoeira, ou seja, não é um lugar natural. É natural do castor construir a represa, mas não é natural construir ela em um local tão arriscado, na ponta de um precipício, barrando uma cachoeira. É um local inapropriado para o castor. Ele está fazendo algo natural, mas no lugar errado. Agora que temos a imagem do desequilíbrio, uma cachoeira barrada, represada por castores, vamos transformar esta imagem de desequilíbrio em um personagem. Eu pedi para o jogador transformar essa imagem em um personagem. Ele passou alguns momentos em silêncio até que veio à mente dele a imagem de uma governanta. Uma senhora inglesa com os trajes de empregada, responsável por uma grande mansão, por uma casa, por cuidar dos filhos daquela família rica. Outra vez, o arquétipo aqui denota prosperidade. Ao olhar para esta governanta, ele percebe que ela é gordinha, ela é simpática, ela é uma pessoa boa,
ela é uma pessoa que serve muito bem. Então, qual é o problema? Onde é que está o desequilíbrio nesta imagem? Aparentemente, não há desequilíbrio nenhum. Vale salientar que o personagem, primeiro do dinheiro, feminino, e agora a personagem da governanta, denotam que a ideia está partindo da mente feminina do jogador, ou seja, está alinhado com a maternidade, com a mãe dele, a visão que ele herdou da mãe sobre o dinheiro. O desequilíbrio desta governanta é exatamente o dom que ela tem, servir. Ela é alguém que vive para servir. Ela não tem vida própria, ela não tem autoestima alta, equilibrada, ela não cuida de si, ela vive para o serviço dela, para a missão dela, para a vocação dela. Ela não vive para si, ela não cuida de si. E é isto, essa servidão, esta programação mental de servir, que está barrando o fluxo do dinheiro, que está criando uma represa num lugar inapropriado, que está interrompendo o fluxo da ideia de dinheiro. Diante desta notícia, imediatamente a mente do jogador fica mais clara, soa como uma resposta clara, e isto já deixa o jogador mais leve, confirmando que esta é sim a resposta. Agora vamos buscar soluções. Vamos buscar uma solução para esta governanta, para fazer com que ela cuide de si, se ame mais, cresça, seja livre, já que uma governanta idosa já cuidou das crianças, elas já são adultas, ela não tem mais serventia naquele momento, ela se tornou obsoleta. Mesmo que ela venha cuidar dos netos, por ser uma senhora de idade, existe uma grande distância entre a geração dela e as novas gerações, criando barreiras e dificuldades. A primeira solução que nós damos para esta governanta foi aposentá-la e mandá-la viajar pelo mundo, curtir a vida. Quando eu disse isso, pedi para o jogador olhar para a represa. A represa não se mexeu, muito pelo contrário. Os castores colocaram mais madeira, ou seja, esta ideia piorou a situação. Então não é esta a resposta. Então vamos dar outro destino para a governanta. Sugeri então que a gente fizesse ela formar uma empresa de governantas para ela continuar servindo, mas de uma forma maior, ajudando outras governantas a servir bem, e desta forma ela continuava servindo. O jogador olhou para a represa. Diante desta ideia, a represa se balançou, jorrou um pouco de água, mas permaneceu intacta. Ou seja, é por aí, mas não é isso. Então, eu sugeri que esta governanta, ao invés de só servir aquela família, servisse ao mundo inteiro. Ou seja, escrevesse um livro com tudo o que ela sabe sobre criação, sobre governar uma casa, e através deste livro ela estaria ajudando milhares de crianças, porque estaria educando as mães, as governantas, a educar de uma forma melhor, a criar de uma forma melhor, amorosa, pontual, eficaz. Quando eu disse isso, imediatamente veio à mente do jogador a governanta assinando, autografando livros diante de uma multidão de pessoas que estava muito agradecida por aquele livro, e ao olhar para a represa se rompeu, a cachoeira fluiu naturalmente. Como é natural da mente do jogador ficar puxando ele para baixo, pois a mente sempre puxa para o mesmo, o jogador, diante desta cachoeira que flui, que corre, desta felicidade, deste bem-estar, foi puxado para a tristeza de antes. Ele viu a governanta olhando
para a farda de empregada e sentindo uma saudade do tempo antigo, se sentindo mal. E eu disse para o jogador: não pode olhar para trás, precisa olhar para frente, não olhar para o passado, olhar para o futuro. O futuro dessa governanta é esse: ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro através de seus ensinamentos, através do que ela aprendeu na prática. Ou seja, o jogador tem que manter o olhar fixo neste futuro desconhecido que vai além da mente. Não no passado, o passado mental permanece sempre o mesmo. O chamado do jogador aqui é para um futuro desconhecido. Quer dizer que você vai realizar os seus sonhos, mas será de uma forma diferente, ou seja, será de uma forma melhor. Terão surpresas maravilhosas e boas. Lembrando que a meditação lúdico-visionária não é uma meditação terapêutica, muito menos se propõe a fazer mudanças radicais no mundo. O propósito da meditação é bem simples: deixar o coração o sentimento mais leve e, através desta leveza, deste bem-estar, e descobrindo quem você é, descobrindo que neste jogo da vida, neste labirinto que é a vida, você é um jogador e seu coração é este eu pleno que está no centro do labirinto. Aqui é só um meio para eu te ensinar esta comunicação, esta nova comunicação, uma comunicação do consciente oculto, uma comunicação do coração, da alma, dos arquétipos. Um abraço forte, beijos e bem-vindo ao jogo.